Agradecemos a todos pelo retorno às atividades do 4º Encontro de Economistas da Região Sudeste Enesud. Dando sequência às nossas atividades, abordaremos nessa mesa o tema Desafios da Política Externa Brasileira na Nova Ordem Internacional. Para mediar o debate, convidamos o professor adjunto do Departamento de Ciências Econômicas e do CEDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional e vice-chefe do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, senhor Bernardo Palhares Campolina Diniz. Convidamos para compor a mesa, como debatedores, o conselheiro do Corecon-MG e o professor adjunto do curso de Economia da UFMG, Cláudio Gontijo. Convidamos também o palestrante e embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto. Passamos a palavra ao mediador, professor adjunto do Departamento de Ciências Econômicas e do CEDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional e vice-chefe do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Bernardo Palhares Campolina Diniz. Perfeito. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo aqui agradecendo ao convite em nome do presidente do Corecon Minas Gerais, economista Antônio de Pádua Birajara, a quem em nome de quem eu saúdo os demais presidentes do COFECON, do Corecon de São Paulo, o professor Manuel Henrique Garcia, o presidente do Corecon do Rio, o presidente do COFECON, Paulo Dantas, da FENECON, Juarez Trevisan, e em nome de quem eu saúdo a todos os presentes aqui. Agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui na condição de mediador dessa mesa, uma mesa que conta com pessoas do mais alto gabarito, que praticamente dispensam a apresentação, mas, para não deixar de falar, nosso palestrante aqui hoje é o embaixador Samuel Pinheiro. É uma pessoa que já ocupou, que tem uma trajetória intelectual e acadêmica e em vários cargos públicos ao longo da sua trajetória, que eu, enfim, vou destacar apenas alguns. Foi ministro, é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Brasil, atualmente é o UFRJ, mestre em Economia pela Universidade de Boston, foi secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores durante um longo período, representante-geral do Mercosul, diretor internacional da Sudene, lá nos idos dos anos 60 ainda, já foi vice-presidente da Embrafilme, já foi professor convidado e professor da UNB, da UFRJ, da UERJ, possui vários livros e artigos publicados, tem trabalhado ao longo dos últimos anos, publicado uma vasta obra, na qual eu destaco 2 livros, 500 anos de periferia, publicado há pouco tempo, e Desafios Brasileiros na Era dos Gigantes, de 2006. Então, esse é o nosso palestrante da hora para discutir e trazer, nos colocar alguns desafios econômicos e sociais para o Brasil em 2015 e fazer uma reflexão aqui mais acabada. Para debater, para discutir depois, nós temos o professor Cláudio Gontijo, meu colega, professor lá do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, que também tem uma trajetória acadêmica e institucional bastante vasta, com uma larga experiência em vários cargos públicos do Estado, da FAPEMIG, da Fundação João Pinheiro, da Secretaria da Fazenda do Governo de Minas, tem inúmeros artigos e capítulos de livros publicados, e eu destaco aqui o último livro que ele escreveu, A Crise da União Europeia, Why Pigs Can't Fly,
em parceria com o economista também, professor Fabrício Oliveira. E nós teríamos também a presença como debatedor, enfim, mas parece que houve do economista Sidney Pascotto. Enfim, se ele chegar depois eu o apresento. Então eu passo a palavra, sem mais delongas, para o nosso palestrante. Agradeço aqui a sua presença. Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Queria cumprimentar os presidentes do Conselho Federal de Economia, Paulo Dantas, vice-presidente do Corecon de Minas Gerais, Pedro Moreira Petersen, vice-presidente da FENACOM, Edson Raffer, conselheiro da Corecon Minas Gerais, querido amigo Cláudio Gontijo, o vice-chefe do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, professor Bernardo Campolina Diniz, os conselheiros e delegados regionais, coordenadores e alunos das escolas de economia de Minas Gerais, e queria também cumprimentar o meu querido amigo embaixador Sérgio Duarte, que está ali. Muito bem. No programa do seminário, consta que a minha palestra seria sobre desafios econômicos e sociais do Brasil em 2015. Depois me deram uma outra informação, que seria desafios da política externa brasileira na nova ordem internacional. Bem, os dois temas são semelhantes, né? Eu queria talvez começar pelos desafios da política externa e depois passar para os desafios da economia brasileira, que talvez seja um tema de maior interesse dos senhores, mas que são profundamente entrelaçados. As questões de política externa são muito entrelaçadas com as questões da política de desenvolvimento econômico e social brasileiro, né? Então eu vou fazer algo sumário, com alguns pequenos comentários. O primeiro objetivo da política externa brasileira, né? Ou melhor, não, vamos começar pelo outro lado. Começar pela nova ordem internacional. Porque, naturalmente, não há política externa sem ordem, sem alguma visão da ordem internacional, alguma visão do cenário internacional. Então, nós temos um cenário internacional que, na minha opinião, tem duas grandes características principais. A primeira é a crise econômica e social nos países altamente desenvolvidos, principalmente, né? Na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, no Japão, uma crise que se prolonga desde finais de 2007, 2008, né? Esse é um primeiro fenômeno. E que nos afeta, inclusive afeta, do ponto de vista econômico, o Brasil, e do ponto de vista de política externa. E o segundo grande fenômeno do sistema internacional é a ascensão da China, a emergência da China. Segundo o economista Jeffrey Sachs, em artigo de 5 dias atrás no jornal Valor Econômico, que eu não vi em outros jornais, a China teria ultrapassado os Estados Unidos e teria já se tornado a primeira potência econômica do mundo. Ele não menciona sem paridade de poder de compra, não menciona, né? Apenas diz no início do artigo e diz que foi muito pouco noticiado. Fenômeno, fato, muito pouco noticiado, e nós esperávamos que isso viria a acontecer em 2030, começa lá em 2030, 2050, aí veio vindo 2030, 2025 e tal, e aparentemente já ocorreu, né? Então, um fenômeno de grandes consequências econômicas para o mundo, né? De grandes consequências políticas, de grandes consequências militares, sociais. São os dois grandes fenômenos do sistema internacional. Temos ali, em paralelo, toda uma situação gravíssima, digamos, do Oriente Próximo, né? Toda a situação de tensão no Oriente Próximo, cuja origem se encontra na questão palestina. É a origem de toda a crise lá, com todas as suas facetas, né? Isso, por um lado, né? Há outros fenômenos, como a questão ambiental, mas é algo que tem um processo gradual, né?
que vai se prolongando e que poderá ter grandes consequências. Pode até nos transformar todos em agricultores, como no filme Intergalácticas, que o professor Pedro Paulo comentou comigo hoje no almoço, né? Não sei se viram o filme, eu não vi, mas o filme faz com que todas as pessoas, no final, se transformem em agricultores, né? E que o Estado desapareça. Talvez seja um sonho de muitos, né? Que o Estado desapareça, né? Bem, então, nesse quadro internacional, nós temos essa situação, quer dizer, uma hiperpotência econômica, tecnológica, política, militar, muito à frente da China ainda, né? Que são os Estados Unidos, os seus, poderia chamar de acólitos, né? Os países da Europa Ocidental, né? Que formam uma espécie de condomínio, né? Sob a liderança americana e que organizam a agenda internacional e o mundo, né? E, digamos, esse grupo de países que tem uma grande parte do produto mundial, mas uma pequena percentual do produto mundial, que tem a posição de privilégio, que vem pelo menos desde 1815, desde o Congresso de Viena, né? Esse grupo está, digamos, sob uma certa preocupação, que deriva da crise econômica e que deriva da ascensão da China, né? A China se coloca como um país capaz não só de ter um nível de desenvolvimento tecnológico muito avançado, né? São coisas pouco noticiadas. A China já mandou astronauta ao espaço, tem uma capacidade tecnológica e científica muito importante, né? E isso é um processo de defesa dos privilégios, né? Defesa dos privilégios acumulados pelos países que estão no centro do sistema internacional. Muito bem. Né? E que farão de tudo para manter seus privilégios. Que, aliás, eu não os recrimino. Naturalmente, quem se encontra na posição de privilégio normalmente tende a procurar defender seus privilégios, né? De toda a ordem, políticos, militares, econômicos, né? É verdade. Enfim. E nesse contexto está o Brasil. Então, eu queria começar dizendo o seguinte. Outro dia vi um livro, vi o índice de um livro, em que um economista famoso, que eu não me lembro o nome, não quero ser injusto, propunha os casos exemplares para o Brasil. Singapura, Chile e outros países, digamos assim, que não podem ser comparados com o Brasil sob nenhum ângulo, né? Então, eu queria dizer, só sendo franco, eu sou aposentado, falo do que eu bem entender, não tem que omitir o nome dos países, né? Mas é ele que colocava lá no índice, né? Um país que é uma cidade, que é o caso de Singapura, né? Não tem sentido isso, mas ele é um economista famoso. Enfim, e outras sandices, né? Então, digamos, o Brasil não é um país normal. Quer dizer, isso não é um país normal. Vocês já perceberam isso há muito tempo, né? Os que vivem aqui no Brasil. Sim, diga. Não traz isso aqui para mim não, que eu posso derramar. Não, leva, não, pode derramar. Vai derramar. Inevitavelmente, um copo d'água derrama, né? Em geral, em cima dos papéis. Mas, enfim. Então, o Brasil, como eu estava dizendo, não é um país normal. Não é um país normal. Obviamente, não é um país normal, né? As pessoas querem minimizar o Brasil, né? Igual no computador, tem aquele lugarzinho que você minimize, né? Ali em cima, você aperta ali e minimiza, né? As pessoas, em geral, gostam muito de minimizar o Brasil, né? Eu costumo citar esse exemplo, é uma coisa meio trivial, meio banal, mas que às vezes as pessoas esquecem. Se fizéssemos uma lista dos 10 maiores países do mundo em território, outra lista dos 10 maiores países em população do mundo, e outro dos 10 maiores PIBs do mundo, 3 países estariam nas 3 listas ao mesmo tempo: os Estados Unidos, a China e o Brasil. É uma coisa interessante, né?
É interessante. Outros países são menores, países que não têm recursos naturais, ou têm mercados pequenos, porque a população é pequena, né? Como dizia Gilberto Freire, Portugal, meu avôzinho. Eu não tenho um livro com esse nome, Sérgio, tem, né? Portugal, meu avôzinho, né? É uma idiotice, né? Portugal tem 9 milhões de habitantes. A Olimpíada Brasileira de Matemática congregou 19 milhões de estudantes das escolas públicas. Né? 2 vezes a população de Portugal. Aliás, quero dizer que no passado havia outros economistas aqui, não aqui nessa sala, naturalmente, que vocês são pessoas de bem, né? Pessoas de bem não iam dizer isso. Queria que o Brasil tivesse o destino da Grécia. Imagina que beleza, hein? Ou o destino da Espanha, ou de Portugal e outras maluquices, né? Então, o Brasil é um país de dimensões tais que ele tem a capacidade, o potencial de ser um país de primeira linha, não de segunda, não, de primeira linha. Primeira linha. Né? Dependendo, naturalmente, da capacidade de suas elites, né? E do seu povo, que pressiona as suas elites, né? Elite, quando eu digo, é lato sensu. Elite são as pessoas, acadêmicos, intelectuais, políticos, militares, sindicalistas, empresários, e assim por diante. Suas elites. Não são as pessoas que, por uma razão ou por outra, tiveram a oportunidade de estar nessa sala. Né? É verdade. Não estão, no momento, na periferia, né? Aguardando um ônibus, né? Superlotado. Né? E depende da autoestima. E a prova disso, a prova de que isso é possível, um caso exemplar é o Japão. Né? O Japão é um país constituído de milhares de ilhas, né? Milhares, literalmente, milhares de ilhas, montanhoso, sem capacidade agrícola, que se transformou, foi durante muito tempo a segunda economia do mundo. Né? Graças a uma decisão do seu sistema político, que queria transformar o país e que o levaria a uma condição semelhante à dos países desenvolvidos. Então é possível. Né? Claro que ele tinha um ponto importante, que era a população. População. E a autoestima na sua civilização. Né? 2 pontos importantes. De toda forma, o Brasil, como eu disse, não é um país normal. Né? Não é um país normal. Então, ele tem a capacidade, se o fato do país... As pessoas, às vezes, não gostam que o país tenha um grande território, principalmente em São Paulo. Eles gostariam que o Brasil fosse dividido lá. Né? Mas, outro dia, fui a um restaurante em São Paulo, né? E perguntei a 4 garçons em seguida, todos eram cearenses. Estão dando duro lá. Né? Na última campanha eleitoral, houve algumas manifestações nas redes sociais de que os nordestinos não trabalham, né? Que é uma coisa extraordinária, né? Coisa extraordinária. Mas, enfim, de toda forma, ter um grande território é extremamente importante, porque não se conscientizam disso. Porque há a possibilidade de ter uma diversidade de recursos naturais muito maior do que um país que tem um pequeno território, como é óbvio. O país tem um pequeno território, por exemplo, citar Cuba, por exemplo, tem um pequeno território. Então, a possibilidade de ter recursos naturais, minérios, que os minérios são a base, também esquecermos disso, né? Os minérios são a base da indústria, a base da indústria. O minério de ferro, a bauxita, o nióbio e assim por diante, né? O coque, né? O coque não é minério, o carvão, né? O carvão são a base da indústria, né? E a indústria é a base do desenvolvimento. Não é a agricultura. Não é a agricultura. Não é a agricultura. Depois podemos dizer por quê, né? A agricultura não é a base do desenvolvimento. Nenhum grande país desenvolvido se desenvolveu com base na agricultura. Né? Enfim. Então, ele tem essa possibilidade de ser menos vulnerável. Um dos problemas do Japão, o seu pequeno território, é a vulnerabilidade no abastecimento de energia e de minérios em geral. Né?
É verdade? Então, os países pequenos, eles têm mais dificuldades. Pode até ter um nível de renda per capita elevado. Luxemburgo, Liechtenstein, são membros da ONU, né? Luxemburgo e Liechtenstein. Coisa extraordinária. Enfim. Mas não são países autônomos propriamente, né? São dependentes, porque não têm capacidade produtiva. Tem uma grande população que no passado foi considerada coisa grave, que era necessário reduzir, já se verificou que vai ser um problema dentro em breve. A população vai estacionar e vai ser um problema grave, como já é no Japão, né, em outros países. Mas uma grande população permite ter um mercado maior, em princípio, potencialmente, né? Não é o nosso caso, ainda temos um mercado muito pequeno, né? A não ser que vocês acreditem na história da nova classe média e outras bobagens desse tipo, né? Não é verdade? Outras sandices, né? Uma manipulação precária de linhas para dividir a população, é uma coisa extraordinária, né? Mas permite ter um grande mercado. Ter um grande mercado significa que o país pode ser menos vulnerável, depender menos do sistema internacional, né? Então, quando dizem que o Brasil, por exemplo, tem um grau de abertura baixo, é outra sandice, né? É claro que o grau de abertura da Holanda tem que ser muito maior que o do Brasil, o grau de abertura da Bélgica, porque são países pequenos, então eles são obrigados a ter um grau de abertura muito maior, né? Mas, enfim, é verdade que o grau de abertura dos Estados Unidos aumentou também da forma como importam, né? Enfim, e finalmente o fato de já termos conseguido instalar no Brasil uma base produtiva muito ampla e muito sofisticada, relativamente, né? Ainda que ela seja predominantemente estrangeira, o que faz muita diferença do ponto de vista de política econômica, muita diferença, né? Então, vou dar um exemplo. Toda a indústria automobilística é estrangeira. Mais da metade da indústria farmacêutica é estrangeira. Como é que se diz? Bens de consumo não duráveis, né? Linha branca, essas coisas, né? O grau de penetração é enorme. E agora o capital estrangeiro está entrando no setor de serviços, comprando grandes grupos na área de educação, na área da saúde, né? Que tem problemas efetivos para a política econômica na área externa, né? Porque geram lucros em reais e remetem lucros em dólar. É óbvio que isso gera um problema de balanço de pagamentos, né? Muito bem. Então, dito isto, sendo que o Brasil não é um país normal, né? Porque ele tem a potencialidade enorme que tem, por essas razões, né, básicas, estruturais, ele tem que participar do sistema internacional. Não há como não participar do sistema internacional, porque todos os países são convocados a participar do sistema internacional o tempo todo. Não é assim, não, eu estou fora. Primeiro eu vou me desenvolver e depois vou fazer política externa. Não é, não. O tempo todo, os países, e o Brasil principalmente, por ser um país importante e grande, né, é convocado a participar da política internacional. Então, o nosso primeiro desafio de política externa, já aqui dentro do tema que me foi dado, né, é a defesa dos princípios da autodeterminação e da não intervenção, em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Nós não podemos, como país que somos, aceitar que os princípios de autodeterminação e de não intervenção, que são consagrados na Carta das Nações Unidas, sejam violados como são permanentemente pelas grandes potências em relação a países da periferia, porque isso pode vir a nos atingir. Isso pode vir a nos atingir no futuro, né? Então, esse é um princípio tradicional da política externa brasileira que, às vezes, digamos, sofre devaneios, né?
né? Sofre devaneios, e depois eu posso até dizer a questão da intervenção humanitária, da intervenção preventiva, né? Que as grandes potências se arrogam o direito de intervir num outro país para resolver o que eles acham que é um problema social qualquer, né? Ou então porque acham que aquele país pode vir a ser agressivo, que é a intervenção preventiva, né? Muito perigoso isso para nós, muito perigoso no futuro, né? Naturalmente que enquanto estivermos, eu vou dizer uma coisa heterodoxa, razoavelmente bem comportados, aí não nos atinge, né? No processo de afirmação do Estado, do país, da economia, isso pode vir nos atingir. Então, esse é um grande, importante desafio que permanentemente contestado pela grande mídia, né? Muito bem. Este é um desafio preliminar, né? Porque ele tem a ver com a questão da soberania, né? Que é a capacidade e o direito que tem um Estado e uma sociedade de se organizar da forma que acha conveniente, de acordo com a sua evolução histórica, com as suas características, com a sua localização geográfica, com a sua composição, e assim por diante, né? Cada Estado tem uma constelação diferente, né? Então, a soberania é justamente essa capacidade do Estado se organizar sem ter políticas impostas de fora. Parece coisa remota, né? Parece não, né? Hoje em dia, as grandes potências, através de organismos internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário, determinam a política econômica de muitos Estados, muitos. Intervém no sistema das chamadas condicionalidades, né? Eu não vou entrar nisso, que é uma história longa, de renegociação da dívida externa, antes da crise do petróleo, aquele negócio todo, que vem a dar nisto, né? Isto é, que os grandes Estados procuram influir sobre a política econômica e a política e social, política social dos pequenos Estados, né? Através de organismos internacionais que controlam, né? Que controlam, como é sabido, né? Claro que há pessoas que não sabem, que pensam que o Fundo Monetário é um organismo internacional, multilateral, acima dos Estados, né? Ou que o Banco Mundial está acima dos Estados para fazer o bem da humanidade, né? Enfim. Mas, então, a soberania, a capacidade de se auto-organizar é extremamente importante. Extremamente importante. Se auto-organizar a partir da sua experiência histórica, das suas características e assim por diante, né? Muito bem. Então, nesse processo, né, nós temos uma iniciativa das grandes potências. São várias iniciativas, vou citar algumas, né? De absorção dos Estados menores. Por exemplo, a União Europeia, no seu processo de expansão, vai incluir Chipre, Malta, né? E assim por diante. São absorvidos numa entidade maior e são levados a adotar aquelas políticas, como foi a Grécia, tão bem sucedida, né? Portugal, né? Espanha, tão bem sucedidos, é uma maravilha, né? É verdade. Então, foram absorvidos pela União Europeia, onde se forma ali um enorme bloco de Estados, né? Estados soberanos, entre aspas. Do ponto de vista das negociações internacionais, são Estados, cada um com direito a um voto, né? E nas Nações Unidas, igualmente, né? E dentro do comando político dos 3 grandes países da União Europeia, né? A França, a Alemanha e o Reino Unido, que devem ter 3/4 do PIB da União Europeia, né? E que, na realidade,
digamos, são os estados que organizam a política da União Europeia, né? Do outro lado, os Estados Unidos, que vem absorvendo os estados, né? Vem absorvendo. Aí, lá atrás, em 1900, eu vou dar um dado interessante para os senhores. Por volta de 1850, eu acho que era um presidente dos Estados Unidos, eu acho que era Grover Cleveland, propôs ao Brasil, o que ele propôs ao Brasil? Uma união aduaneira. É interessante? Uma união aduaneira. Em 1950, eles já estavam com o projeto que tem até hoje, que é de organizar toda a economia das Américas, tendo como centro a economia americana, que é a economia maior, né? Então, em 1889, na virada do Império para a República, na primeira conferência, acho que era, não sei se chama Pan-Americana ou Interamericana, surgiu de novo a mesma proposta, mas aí já com o caráter multilateral, também de formação de uma união aduaneira e de adoção de uma moeda comum a todas. Qual era a moeda? O dólar. Foi simpática, né? Isso voltou de novo em 1948 e veio vindo, né? E aí partiram para aí, parte da estratégia é importante para estudar a política internacional, saber qual é a estratégia do maior país. Você não estudou a estratégia do maior país, não adianta estudar dos outros, né? Esse é um objetivo estratégico dos Estados Unidos da América, o maior país do mundo. A fortiori, gostou? A fortiori das Américas, né? Necessariamente das Américas, né? Que é criar uma região econômica sob o seu controle. Aí fizeram o acordo com o Canadá, primeiro o acordo automotivo, depois o acordo de livre comércio, depois mais tarde o NAFTA, né? E depois partiram para a grande iniciativa multilateral que era a ALCA, né? Que era a grande iniciativa, sem esquecer o bilateral, porque eles assinaram o acordo com o Chile no mesmo ano que eles lançam a ALCA, 1994. Eles assinam o acordo com o Chile de livre comércio, que de livre comércio não tem nada, é um acordo econômico amplíssimo, que adota determinadas políticas de forma permanente. Entre uma delas é a redução das tarifas aduaneiras a zero. Mas também é, para resumir, a total liberdade de ação para as mega empresas multinacionais, né? Na área dos investimentos, dos serviços, das compras governamentais, né? Da propriedade intelectual e assim por diante. Então, não tendo sido bem-sucedidos na negociação da ALCA, eles partiram para o bilateral. Negociaram com a comunidade andina e assinaram com a Colômbia e o Peru. Não assinaram com o Equador e com a Venezuela porque houve uma mudança de governo nesses países, que já estava tudo negociado, estava tudo pronto, já. E mais recentemente negociaram com a América Central. Vocês podem observar que existe, em relação aos Estados Unidos, o livre comércio nas Américas em relação ao Canadá, ao México, toda a América Central, Peru, Colômbia e Chile. Ficou de fora, ou ficaram de fora os Estados Unidos do Brasil. Estou ficando um pouco velho, né? Mas antigamente eram Estados Unidos do Brasil, né? Ficaram fora os estados do Mercosul, Brasil, Argentina, que são os estados mais avançados industrialmente e economicamente, né? Muito bem. Então, um dos objetivos da política externa brasileira de grande importância, e que tem importância para o desenvolvimento econômico interno, é impedir a sua absorção por esse processo de formação de grandes blocos, se você quiser, é claro, do Ocidente, digamos, se você quiser, né? Porque a absorção nesses, tanto num acordo com a União Europeia, como num acordo qualquer com os Estados Unidos, que viria depois, forçosamente, né?
faria com que o Estado brasileiro tivesse pequena possibilidade de elaborar e de implementar políticas de desenvolvimento. Porque não teria as condições, por exemplo, vou dar alguns exemplos, nas compras governamentais, política de investimentos, nada disso seria possível. Que hoje, inclusive, é praticado, com certa modéstia, mas é praticado, né? Então, digamos, alguns chamam isso preservar o policy space. Bonito, né? Policy space. Né? É só preservar a soberania, o espaço para a política. Mas, enfim, policy space. Mas, enfim, então é extremamente importante impedir a absorção do país num desses esquemas de formação de grandes blocos, que tem lugar principalmente na Europa e com outros centros dos Estados Unidos. Né? No Japão não tem, não é o caso, né? Nem com a China. Para justamente permitir a capacidade de ter políticas de desenvolvimento. Né? Bem, nesse processo da política externa tem especial importância a questão da participação do Brasil nos grandes órgãos de decisão internacional, a começar pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. É o grande, digamos, é o organismo internacional que monopoliza o uso da força, tem um monopólio do uso da força. E que, ao mesmo tempo, exclui do uso da força as grandes potências. Porque não há nenhuma possibilidade do Conselho de Segurança condenar uma grande potência por ter rompido a paz, porque ela veta qualquer tipo de discussão, não chega nem a haver discussão, né? Então, eles estão fora, mas, ao mesmo tempo, eles monopolizam o uso da força. Eles por quê? Os 5. Porque o resto dos membros não permanentes, muitas vezes, são estados clientes. Então, como não é preciso unanimidade, né? Se eu não me engano, são necessários 9 votos, né? É verdade, Sérgio? 9 votos, né? Os 5 não permanentes e mais 4. Sempre coleta ali alguns da Europa Oriental, né? Algum da América Central e vota, né? Então, eles autorizam o uso da força, né? Quando não consegue autorização do Conselho, usam da força unilateralmente. Está acabado. Né? Então, o fato de participar do Conselho de Segurança permitiria ao Brasil, né, evitar que o Conselho se voltasse contra ele. Que linguagem mais franca, né? Né? Porque esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Senão, se você acreditasse que isso nunca poderia ocorrer, não faria nenhum sentido participar de um conselho. Não é verdade? E também para evitar que o conselho tome decisões em relação a questões que não lhe interessam. É como numa reunião de condomínio. Né? Reunião de condomínio tem os proprietários. Os proprietários decidem se vai reformar o jardim, se vai reformar o elevador, né? Se vai demitir o porteiro, né? E os outros são puramente inquilinos, não decidem nada, mas têm que cumprir, porque todos os estados têm que cumprir as decisões do Conselho de Segurança. Né? Então, é de grande importância para a política externa alcançar a participação nos principais organismos de decisão do sistema internacional, entre eles o Conselho de Segurança, que é o mais importante. Depois você tem a questão da reforma das cotas do FMI, do sistema do Banco Mundial, tem a questão da OMC, que é uma questão mais complexa, né? Enfim, isso é um outro desafio também da política externa, porque ele tem a ver com a execução da política externa. Por que se aproximar dos estados africanos, por exemplo? Porque os estados africanos são 54 estados. Para reformar cada um precisa de 128 votos.
sem os Estados africanos não se vai a lugar nenhum. É óbvio, né? Fora as razões econômicas, razões políticas, né? Além de estarem, muitos deles, fronteiros ao Brasil, no Atlântico Sul, enfim. Bem, nesse processo, né, nós temos a questão da aliança com os grandes estados, que é a questão dos BRICS. Quer dizer, a aliança do Brasil com estados que têm semelhança de dimensão, né? A Índia, menos a África do Sul. A África do Sul entrou ali um pouco como Pilatos no credo, né? Entrou ali, né, para ter um país africano, né? Porque não tem as mesmas características que os outros, nem de longe, né? Então você tem ali o Brasil, a Índia, a China e a Rússia, né? Que são os grandes estados que tem diferenças, né? Então, por exemplo, a China e a Rússia fazem parte do Conselho de Segurança e são detentores legais, entre aspas. Legais, porque o tratado permite, né, que eles tenham armas, né, nucleares, né? Já a Índia tem armas nucleares, mas não é membro do Conselho de Segurança. E o Brasil não é nenhuma coisa nem outra, né? Não é verdade? Então, a aliança com esses grandes estados é porque eles têm semelhantes interesses na organização do sistema internacional. Então, isso é de grande importância. E tem a capacidade, principalmente devido à capacidade chinesa, não é nem russa, nem indiana, nem brasileira, de, digamos, não digo contestar, porque para isso é preciso, como se dizia antigamente, muita bala na agulha, né? Assim, contestar não é... Mas tem condições de discordar, né, da política das grandes potências, né, tradicionais, ocidentais, né, um processo de reforma do sistema internacional de tal forma que atinja os nossos interesses, né, graças ao potencial, principalmente econômico, da China, né. Então, a criação do Banco dos BRICS foi de enorme importância, né? Porque ele se confronta com o Banco Mundial, que é o grande instrumento de influência sobre a política econômica dos países pobres. Então, o Banco dos BRICS ele pode permitir a esses estados pobres terem acesso a recursos para a construção, basicamente, da sua infraestrutura, né? E isso criou um horror. A diplomacia europeia se movimentou, eu sei pessoalmente disso, se movimentou fortemente para que o Brasil não apoiasse a criação do Banco dos BRICS e se movimentou em vários outros estados também. Era uma decisão da Comissão Europeia, né, procurar influir para que o Banco dos BRICS não fosse criado. Porque eles sabem a importância dos instrumentos multilaterais para o controle do sistema internacional, né? Em segundo lugar, a aliança com os nossos vizinhos, né? Nossos vizinhos. Porque são os nossos vizinhos, e nós nunca poderemos ser um país próspero, né, justo socialmente, democrático, se nós estivermos cercados por países em situações difíceis. Não é do interesse do Brasil o desenvolvimento econômico, social e político dos estados vizinhos nossos. O Brasil é o segundo ou terceiro país do mundo com o maior número de vizinhos. Primeiro a Rússia, a China, depois vem o Brasil. Né? Vocês imaginam se na casa de vocês tivessem 10 vizinhos, putz, um de cada lado, fazendo fronteira, aí faz barulho de um lado, põe a música alta do outro, né? É complicado, né? E a complicação é ainda maior porque há uma diferença de dimensão entre o Brasil e cada um dos estados vizinhos muito grande, muito grande. Então nós estamos emocionados com as eleições no Uruguai. 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. O Brasil tem 70 vezes mais, mais ou menos, né? 200 milhões, 3 vezes 7, 21. Né? Pouco menos de 70 vezes mais. Quer dizer,
E aqui uma grande emoção com as eleições no Uruguai, coisa extraordinária, né? Mas o fato é que há uma diferença de dimensão muito grande entre o Brasil e cada um dos vizinhos, em termos de território, de população e de produto. Então, as relações são muito delicadas. É um desafio conduzir isso de uma forma adequada, generosa, né? Sem que o Brasil apareça como impondo uma liderança, que, aliás, não tem condições para impor. Mas, de toda forma, muitos argumentam isso, né? Então, a aliança com os nossos vizinhos é extremamente importante. Então, nesse processo, a criação da Unasur, por exemplo, foi de grande importância. Quer dizer, é uma organização regional, política, econômica, social. Pela primeira vez, os países da América do Sul se organizaram em uma instituição, numa organização, sem a presença de potências extra-regionais. Que a experiência anterior é a OEA e aquela malfadada Conferência Ibero-Americana, né? É verdade. Enfim. Os senhores sabem como é que se chama? Se chamou em 1400, quando é que foi a comemoração? Foi em 1992, 500 anos da descoberta das Américas. Sabe como é que chamaram ou não? Sabe? Não lembro não, né? Encontro das Civilizações. Que coisa simpática, né? Para os indígenas que foram exterminados, né? Para os incas, para os aztecas, tiveram um encontro. Se encontraram com Cortés e com Pizarro, né? Uma coisa maravilhosa para eles, né? Tiveram assim, um momento de encontro, diálogo, né? Muito simpático isso. De toda forma, não consigo captar a atenção de todos, apesar dos meus esforços extraordinários, né? Mas, enfim, continuo assim mesmo, impávido, né? Em direção ao encontro da civilização. Mas foi a primeira vez que os estados da América do Sul se organizaram numa entidade política, econômica, social, sem a presença de potências extra-regionais para decidir as suas controvérsias, os seus programas comuns de cooperação na área militar, na área tecnológica, na área de saúde, educação, etc., que é muito importante nesse processo, né? Depois, e aí é uma questão que tem grande importância, é uma questão de política externa com grande importância para a política econômica interna, que é a questão da diversificação das exportações. Né? Os senhores devem ter visto nos jornais que, creio que esse ano, não sei, Cláudio, esse ano, que nós foi necessário captação de 70 bilhões de dólares para equilibrar o povo esse ano, 70 bi ou mais. Não, já hoje, esse ano, o déficit de conta corrente já atingiu os últimos... Quanto? 84 bi. 84 bi. Então, veja bem, para fechar a conta do balanço de pagamentos, foram necessários que ingressasse no país 84 bilhões de dólares. É um volume razoável, né? O que ocorre? Esse dinheiro, esses recursos são necessários porque no balanço geral, né, você tem déficits estruturais em certas contas. Conta de tecnologia tem um déficit, é óbvio, nós não somos exportadores de tecnologia, né? Na conta, mesmo na conta de turismo, nós temos déficit, na conta de capitais, naturalmente, pagamento de juros e amortização do principal, nós temos déficit. Obviamente, o Brasil não é um país exportador de capitais, né? Porque saem uns capitaizinhos aí, umas coisas fubecas, né? Coisas ridículas, né? Mas, enfim. Então, você tem déficit em todas as contas. Todas as contas. Então, você tem que ter é necessário que o país tenha um superávit comercial para poder
cobrir os débitos, senão ele é obrigado a captar recursos. E para isso tem que ter uma taxa de juros elevada, né? Com todas as consequências para a política interna de uma taxa de juros elevada, né? É verdade. Então, o objetivo de diversificar as exportações ele é essencial para a política externa. Diversificar em relação a todos os estados, a todas as economias, em relação a produtos, tanto uma coisa como outra, né? Então, esse é um desafio muito grande, por uma razão que é de política interna, né? Como nós sabemos, né, a economia brasileira, hoje em dia, profundamente integrada na economia internacional. Isso é uma besteira dizer que o Brasil não está inserido na economia internacional. É um desconhecimento profundo dos números, né, e da realidade. Profundamente integrada, né? Basta esses 84 bilhões que estão entrando, não é à toa. É porque aqui deve haver uma insegurança jurídica enorme, né? É efeito Dilma. Não é? O efeito Dilma e outras besteiras. Mas, enfim. Então, a economia brasileira é uma economia em que há uma participação muito grande do capital multinacional. Muito grande. Isso é uma questão óbvia, né? E esse capital multinacional, em geral, é o capital que está na vanguarda da tecnologia, não é a padaria da esquina, né? A vanguarda da tecnologia está nas grandes empresas multinacionais que operam a nível mundial, né? Grandes laboratórios de pesquisa, né? E essas empresas estão no Brasil. É preciso fazê-las exportar, né? Porque não há de ser a pequena e média empresa que vai exportar, né? Não há de ser, porque a pequena e média empresa ela mal consegue exportar para um estado vizinho, né? Uma pequena empresa, por ser pequena justamente, né, ela não tem a capacidade financeira, tecnológica para participar do mercado internacional. É só pegar as estatísticas, ver quem são os principais exportadores brasileiros, né? Então é preciso fazê-las exportar. Tarefa de política interna. E a tarefa central, porque senão esse déficit que o Cláudio mencionou de 84 bilhões desse ano, ele tende a crescer. Tende a crescer, né? A necessidade de recursos torna cada vez maior, né? E isso leva a consequências muito importantes. Muito bem. Enfim. Então, em termos de desafios da política externa, eu acho que eu mais ou menos descobri uma grande parte dos desafios. Há outras questões, como direitos humanos, que não é propriamente uma questão de política internacional, né? Não é, né? É importante a luta pelos direitos humanos dentro do país, mas querer impor regras de direitos humanos a outros países é muito complicado, né? Isso é uma prática das grandes potências, né? Nós devemos cuidar dos direitos humanos no nosso país, né? Fazer com que eles sejam respeitados aqui. E a questão da luta contra a fome e a pobreza a nível mundial, que em determinado momento teve grande importância, né? Mas que é extremamente difícil, e os movimentos iniciais depois não prosperaram como se esperava, né? Tem os objetivos do milênio e assim por diante, né? Mas, digamos, não é propriamente um desafio externa, né? Muito bem. Se vocês tiverem paciência, né? Tinha um outro tema que era os desafios econômicos, que está no programa, Desafios Econômicos e Sociais do Brasil em 2015. Eu vou fazer só uma observação
uma observação, mas que eu acho que é interessante de caráter geral, que é o seguinte: o Brasil, um país que surgiu e que se desenvolveu no sistema internacional. E os portugueses vieram para o Brasil para explorar esse território e a mão de obra nele existente. E quando não existiu, importaram a mão de obra da África, né? E depois da Europa, né? Explorar o território, né? Assim fizeram os portugueses, nossos avózinhos, né? Enfim, e esse sempre foi um país de enorme concentração de riqueza e de renda, porque de um lado a economia baseada na escravidão, né? Vocês já viram aquelas gravuras de Debré? Os diplomatas em geral gostam muito de gravuras de Debré, né? Em que aparecem assim, os escravos trabalhando e os portugueses deitados numa rede, os branquinhos deitados numa rede, né? Quem construiu a economia brasileira não foram os portugueses, foi a mão de obra escrava, né? Ou indígena ou negra, africana, né? Essa que é a realidade. O resto não é a realidade, né? Então, uma enorme concentração de riqueza, pelo próprio fato da massa escrava não ter nada, não ter propriedade nenhuma, por definição, né? E uma enorme concentração da propriedade fundiária, por causa dos sistemas das sesmarias, inicialmente, que depois se prolonga, como é que se diz? Da apropriação das terras do Estado por particulares, né? Histórica. Então você vai indo, vai tudo correndo muito bem. De um lado, no sistema do império, né, no sistema da colônia, o poder econômico correspondia ao poder político, né? Correspondia ao poder político. Os regimes censitários, né, que só podiam ser eleitores aqueles que tivessem uma certa renda, serem eleitos, era um número mínimo de eleitores e de eleitos, né? Com a democracia, mais tarde, e com o voto secreto a partir de Getúlio Vargas, as coisas começaram a se complicar para os detentores dos privilégios dentro do nosso país, né? É preciso dizer que essas classes hegemônicas tinham estreitos contatos com as classes hegemônicas de outros estados no exterior, né? Os exportadores, digamos, de açúcar tinham ligações estreitas com os holandeses, com os portugueses, todos com os holandeses, né? Depois os exportadores de café com as elites americanas, que era o nosso principal cliente, né? Na verdade, são laços tradicionais que depois se transformaram com a industrialização, mas continuaram, né? Claro que não foi aquela massa descendente dos escravos que se tornaram executivos das grandes empresas multinacionais no Brasil, né? Não foram, né? Não foram, é verdade. E com o regime democrático passa a haver um problema sério. No sistema econômico, a influência das pessoas, o poder, deriva da quantidade de recursos que eles têm. Se tiverem mais recursos, tem mais influência, decidem as decisões de produção, de comércio e assim por diante, né? No sistema político, democrático, né? Não, cada homem é um voto. Aí complica, porque é no sistema político que se tomam as decisões sobre o sistema econômico. Então, é no sistema político que se vota o Código Florestal. Não é na Confederação Nacional da Agricultura. É lá no sistema político. Complica. É preciso, então, eleger representantes adequados, né? Para transformar o poder econômico em poder político e não ter surpresas. Então, esse é um desafio extraordinário, que está envolvido em toda a questão do financiamento das campanhas, tudo isso é isso. Como transformar o poder econômico em poder político. Esse aqui é como é que vamos ser capazes de enfrentar isso? Vai ser um desafio muito grande,
porque isso está na essência do controle da sociedade pelas classes hegemônicas. A essência. Isso não será um desafio fácil de vencer. Só uma Assembleia Constituinte exclusiva poderia enfrentar essa questão. Dificilmente o Congresso, que foi eleito nesse sistema, vai poder reformar esse sistema. Não é possível, né? É praticamente impossível. Para ter uma Assembleia Constituinte é preciso uma mobilização popular enorme, enorme. Uma capacidade de mobilização popular, né? O outro instrumento de controle, né? Fora toda influência sobre o legislativo, sobre o judiciário, sobre o executivo, né? O outro instrumento de controle são os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação, porque é lá nos meios de comunicação que se formam todas as ideias. Nós não temos ideias de nada, né? Eu gosto de dizer assim, nenhum de nós viveu no passado, né? Nós não sabemos como é que foi o passado, né? Inclusive porque mesmo no nosso próprio passado, nós só estamos presentes na nossa parte do passado, né? O que estava acontecendo, nós tínhamos informações pela mídia, lato sensu, né? Jornais, televisões, documentários, livros, né? Informações das agências de notícias, e aí formam-se as ideias sobre como é o mundo, né? Como é que são os estados, quais são as soluções, né? Adequar tipo de política, né? Não é verdade? Se o Estado é ruim ou se ele é bom, se a política deve ser neoliberal ou não, se ela deve ser keynesiana ou não, e assim por diante. Isso é formado nesse processo da mídia. Mídia lato sensu, inclui a academia, todos aqueles formadores de ideias, né? Então, esse é um problema grave no Brasil, que é um grande desafio, porque a mídia no Brasil, óbvio, todo mundo sabe, ficar repetindo aqui, é oligopolizada. Nenhum país do mundo é assim, né? Nem nos Estados Unidos, né? Há limites à propriedade cruzada dos meios de comunicação, a propriedade regional, né? E assim por diante. Isto aí se mistura com a ideia de liberdade de expressão. Claro, isso afeta a liberdade de expressão dos donos dos jornais. Dos donos dos jornais, afeta a liberdade deles, deixam de ter toda a liberdade, né? Mas não a liberdade de expressão dos indivíduos, nem da sociedade. Pelo contrário, democratiza um número maior de canais, de meios de comunicação mais diversificados, democratiza, né? Mas isso é tomado como sendo um atentado contra a liberdade de expressão, né? Aí vem a formação das imagens, que aqui não é a Venezuela, né? Tudo uma besteira inacreditável. Eu já estive na Venezuela muitas vezes, os senhores não têm ideia da liberdade de expressão como ela é total, né? Total. Os jornais, as televisões são violentíssimos em relação ao governo, violentíssimos. Pedir a morte é uma coisa inacreditável, entende? Mas nós estamos todos convencidos, que a mídia nos convenceu, que lá não há liberdade de expressão. Formou essa ideia e acabou. Pacote pronto. Não, é porque ele vai repetindo, né? O grande... Eu vou dizer isso, não depois dizer que eu disse isso, né? Mas como já dizia um político alemão, né? Uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade, né? É verdade. Então, é uma coisa extraordinária, né? Então, esse é um outro grande desafio, porque ali que se formam as ideias sobre quais são as políticas adequadas para o Brasil. Não só a sua política externa, mas a sua política interna também. Qual deve ser a política? Qual deve ser o papel do Estado na política? E assim por diante. Então, são talvez os grandes desafios, né? O problema de como reduzir a influência do poder econômico
no processo político. Não é só nas eleições, não, é todo dia. Nas decisões dos tribunais, né? Nas licitações, assim por diante, né? Todo dia. E outra questão do imaginário, né? Do imaginário, né? Porque isso tem muitos aspectos, enfim. Mas eu acho que há tantos outros desafios, mas enfim. Desafios econômicos. Bem, os desafios econômicos eu tratei um pouquinho antes, que é a questão externa. A questão externa é um desafio extraordinário. 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 Como enfrentar a questão externa, na minha opinião, né? Não é um problema de produtividade, infraestrutura, não é nada disso. Tudo isso é depois. Depois não. Antes disso acontecer, já houve a crise externa. E aí estão lá preocupados com a produtividade, né? A educação. Tem alguém aqui que não seja a favor da educação? Todos são a favor da educação, né? De quem? Né? De quem? Né? A educação é a solução microeconômica, a solução individual. Eu sou a favor da educação, né? Como solução individual. Mas achar que a educação traz investimentos é um equívoco. É um equívoco. Principalmente na sociedade cada vez mais tecnologicamente desenvolvida. É um grande equívoco, né? Mas um equívoco conveniente. Porque a questão ideológica é a seguinte: eu olho e digo, você é pobre porque você não se educou. Bom, né? Não é porque eu parti de condições melhores, não. É porque você não se educou. Você não se educou porque você é um ocioso, um vagabundo, né? Por isso o seu salário é 2 salários mínimos, né? Não se educou, né? Mas o seu filho vai se educar. Então você tem uma esperança daqui a 20 anos. Enquanto isso não se trata do problema da reforma do sistema tributário, da reforma urbana, da reforma agrária, porque tudo fica concentrado na educação, né? Vamos educar todos. E depois isso resolverá todos os problemas, né? Porque isso tem um impacto. Não há nenhum industrial que não seja a favor da educação. Não é interessante isso? Interessante, né? Todos os empresários são a favor da educação, né? Entre outras coisas, porque quanto mais educada for a mão de obra, menores os salários. É óbvio. Porque se só tiver uma vaga e tiver 2 pretendentes à vaga, uma vaga só, o salário é tal. Mas se houver 10 pretendentes, né, o salário é menor de quem obtém a vaga. Essa foi demais, né? Essa educação foi demais, foi muito heterodoxa. Mas meditem sobre isso, meditem. A solução para cada um de vocês, e para mim também, é a educação. É você aprender, ter maior conhecimento, etc. Mas do ponto de vista macroeconômico, o fato de ter toda uma população educada não leva ao desenvolvimento. Não leva. Ela pode até contribuir em algum momento. Nenhum país do mundo educou primeiro toda a sua população para depois fazer o desenvolvimento. Não ocorreu isso em nenhum lugar. Nem na Coreia, como às vezes é citado, não é verdade. É algo posterior. Além disso, porque a educação que nós estamos acostumados não é a educação para o trabalho. A educação escolar, o número de afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas, tudo isso não tem a menor utilidade, é óbvio, né? É óbvio, né? É óbvio. O trabalho na fábrica é outro tipo de conhecimento que não se aprende na escola, se aprende na fábrica. Certo? Muito bem. Então, vamos estudar.
E vamos melhorar a nós mesmos e tentar contribuir para que a gente tenha um 2015 melhor. Não é? Muito bem. Muito obrigado pela atenção de todos. Generosa atenção. Obrigado. Eu agradeço ao embaixador Samuel Pinheiro pela sua brilhante fala e passo a palavra para o professor Cláudio Gontijo para estar fazendo as suas... Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade essa honra de debater com o embaixador, a quem admiro há muito tempo, pela sua análise sempre consciente, pela sua independência em relação aos poderes dominantes nesse país, né, neste mundo, e pela inspiração que a todos nós ele fornece. Queria também saudar a todos aqui, os representantes do COFECOM, dos Corecons de outros estados e a todos os nossos colegas aqui do Conselho, os estudantes, a todos em geral. E eu, na verdade, a minha questão é só uma pergunta, não eu tenho muita curiosidade, porque estou muito assustado com o mundo que nós vivemos. E não sou só eu, né? Essa situação de medo, ela decorre, né, do ambiente internacional que nós estamos vivendo. Não são poucos os analistas, pessoas de renome, que dizem que a primeira vez que eu ouvi isso, né, não foi na televisão, né, não foi na mídia, não foi na Rede Globo, muito menos na Veja, né, relendo a revista Veja ou The Economist, né, que nós estamos... o que nós estamos vivendo hoje parece muito com 1914, a véspera da Primeira Guerra Mundial. Nós vemos, e eu faço isso frequentemente, né, vejo os comentaristas internacionais, as notícias até da BBC e até de jornais aparentemente progressistas, né, e das redes prostituídas, né, do mundo, dos Estados Unidos, as redes de comunicação, né, e está se apostando muito hoje numa guerra. Eu acho que é um cenário até, se não fosse pela bomba atômica, eu acho que nós teríamos caminhado rapidamente para ela, né. A meu ver, nós estamos assistindo ao início da fala do embaixador, foi muito claro, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que pelo índice de paridade de poder de compra, ou seja, você retirando o valor, a ilusão de ótica causada pela taxa de câmbio, que varia, né? Toda vez que o real se valoriza em relação de dólar, nós subimos no ranking dos países internacionais, né? Nós somos sexta economia, oitava economia, nós somos coisa nenhuma, né? Certo? Nós somos por causa disso, porque o dólar estava lá embaixo. Quando o dólar chegou a 1,60, nós chegamos no ápice, né? Se chegasse mais, daqui a pouco nós passávamos os Estados Unidos no PIB. Então, quando você leva as coisas a sério, né, o PIB chinês é hoje maior do que os Estados Unidos. E os dados mostram isso muito claramente, né? Por exemplo, a indústria estratégica fundamental, né? A indústria do aço, a China produz 10 vezes a produção norte-americana. 11% do PIB norte-americano é de serviços financeiros. A crise subprime mostrou o que é serviço financeiro, não agrega nada ao PIB. Isso é um erro, né, da economia, né? Nos textos básicos de economia, eu tenho um texto sobre isso no dia de discussão do CDPLAR, em que eu discuto o conceito de produção nas contas nacionais. As contas nacionais são feitas para enganar bobo. Então,
Por quê? Porque colocam setores não produtivos dentro da produção, é claro, porque interessa. Como é que você vai deixar o banqueiro de fora? Dizer que ele não é, digamos, tão importante como a indústria. Mas quando você tira esses efeitos, os Estados Unidos hoje, a produção industrial dele é um pouco maior do que a Rússia. Então, a correlação de forças objetivas no mundo mudou drasticamente. Por que os Estados Unidos é ainda o principal país? Não é só pela sua força militar, que é uma força enganosa. Os Estados Unidos não ganhou guerra nenhuma. Ele não ganhou a guerra lá atrás da Coreia, não ganhou a guerra do Vietnã. Do Iraque, agora ele teve sérios problemas, não é? Teve no Afeganistão. Onde é que os Estados Unidos ganham? Em Granada? Né? Isso tem a ver com a doutrina militar norte-americana, com a sociedade norte-americana, tá certo? Os equipamentos militares norte-americanos são sofisticadíssimos, mas não funcionam, não é? Quando você pega um helicóptero deste última geração russo, não é? Ele custa 3 vezes menos do que o Apache, sei lá o quê, não é? Ele tem uma relação força sobre peso muito maior, tem uma razão de subida muito maior, que é uma capacidade bélica muito. Então você vai assim. Então não é essa história, né? É claro que a única grande âncora dos Estados Unidos é o dólar. Porque os Estados Unidos não conseguiu colocar a moeda única para a América do Sul, mas botou para o mundo. A partir de 1975, quando o dólar deixou de ser inconversível, mas ele se transformou praticamente em moeda internacional. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o país pode ter 500 bi de déficit em conta corrente e não tem problema nenhum. Só que esse é que é o problema norte-americano. Por quê? Porque nós tivemos aí a crise do subprime, né? Desde lá os Estados Unidos emitiram 4 trilhões de dólares. Os monetaristas, né, que escreveram 500 livros dizendo que o dólar ia para o buraco. Não foi, mas está indo. Porque os monetaristas? Porque acham que tem relação, é uma relação que nunca existiu, né, entre quantidade de moeda da economia e o nível de preço. Então, colocou 4 trilhões, vai ter uma inflação enorme. Não teve. Porque o dólar hoje está ancorado nos petrodólares, que principalmente isso tem a ver com a Arábia Saudita, que dá-se ao luxo de financiar o ISIS, a Al-Qaeda e azar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam quietinhos. Por quê? Porque hoje a credibilidade do dólar depende muito da Arábia Saudita, que está bem. Só que nós assistimos um mundo em que há uma fuga, pouco a pouco, mas muito crescente, do dólar para o ouro, para outras formas de riqueza, mas principalmente para o ouro, né? E nós temos, então, essa decadência, digamos, norte-americana, objetiva, né, em termos de força produtiva, de força industrial, ela hoje, eu acho que nós temos uma reação norte-americana, que se tornou possível, é claro, com o colapso da União Soviética, né, que não caiu por razões econômicas. Né? Se você pegar as taxas de crescimento na União Soviética nos últimos 15 anos anteriores, era de 4%, mais de 4% ao ano. Para os padrões comunistas é uma porcaria, mas padrões ocidentais é maior do que a taxa de crescimento dos Estados Unidos. Né? Mas quando a União Soviética caiu, né, foi a oportunidade dos Estados Unidos de mandar no galinheiro. Então, nós encontramos uma reação que, aliás, iniciou-se de forma muito decisiva com o governo Bush, que queria invadir 7 países, tá certo? É o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, a Síria, ou o 7º é o Irã. Já no início não deu certo, no Iraque, né? Depois no Afeganistão entrou no atoleiro, deu certo na Líbia, né? Não foi uma revolução colorida financiada pela fundação do George Soros, que financiou o golpe na Ucrânia. Então, existe, nós acreditamos, né, apesar disso, existe uma reação
política norte-americana, que é no sentido de segurar a peteca que está caindo. Daí, isso está tomando uma dimensão muito perigosa, né? Houve, ao contrário do que foi prometido pelo Bush pai, né? A OTAN avançou para os países, chegou à fronteira da Rússia, né? Chegou na Geórgia do Sul, a Rússia interviu, né, depois daquele bombardeio executado pelo governo da Geórgia do Sul contra a região, esqueci o nome, como é que é? Ascácia, exatamente, né? No dia de abertura dos Jogos Olímpicos, né, as tropas russas entraram, depois se retiraram, mas deixaram, mantiveram a independência esqueci o nome, a Ascácia, né? E agora temos o problema da Ucrânia, que está sendo manejado com muita sabedoria, para meu ver, pelo Putin. Mas o quadro, eu acho, está posto, né? Que é esse quadro. E, para mim, esse é o problema do Brasil hoje. Por quê? Porque a chamada guerra do terror, que é uma guerra sem fronteira, sem universal, que dá... e essa tentativa, para mim é uma tentativa desesperada, quer dizer, quando você não tem mais o domínio econômico, você busca uma forma política para manter. E nós ainda estamos bem comportados, mas não tem bem assim, né? Eu acho que o quadro de eleição da Dilma mostrou isso muito, com muita clareza, né? Uma cisão dentro da realidade brasileira, e existe, de acordo com, por exemplo, informações da agência TAS, né, que, digamos, a turma que não se tornou vitoriosa recebeu financiamento internacionais de fontes escusas, que nós consideramos escusas, e que haveria, inclusive, um compromisso de sair do BRICS, né, e implementar uma política de aproximação dos Estados Unidos. Não é nada, nós assistimos a uma espécie de vozes, né, falando da ilegitimidade das últimas eleições e uma certa saudade do regime militar. Então, isso está muito explícito na internet, né? Essas declarações são muito firmes, muito violentas. Então, o meu receio é exatamente isso, né? Quanto à solução da crise externa brasileira, da crise externa, crise de balanço de pagamentos que está se delineando, com enorme déficit de conta corrente, no ano passado foram 71 bi, esse já, nos últimos 12 meses, 84 bi. Então, nós estamos num ritmo crescente. Eu sei que a solução é simples, é só exportar pão de queijo, né? Mas, enquanto ninguém tomar essa solução, nós temos um problema maior. Então, essa é a minha preocupação. Quer dizer, nós assistimos a uma corrida armamentista como desde fim da década de 40 não se assistiu, né? Até a guerra da Coreia, nós assistimos algo semelhante, no final da década, com o início da Guerra Fria, né? Mas depois nós assistimos uma redução dos gastos armamentistas. Hoje nós temos uma corrida armamentista ao nível mundial, né? A China está investindo fortemente. Nós temos a formação de novos blocos econômicos, temos o nascimento do globo da Eurásia, né? Nós assistimos uma guerra econômica muito forte. A Rússia está sofrendo, eu acho, a finalidade americana. Existe um dos documentos fundamentais na política, orientador da política do Bush, era não deixar nunca a reemergência de uma nova potência mundial. E a Rússia emergiu. Então, acho que a Rússia foi eleita como a vítima da contenção, da política de contenção norte-americana. Só que a Rússia está se aliando à China, então o quadro está se complicando em relação ao projeto inicial. Mas o projeto está aí e essa coisa, existe uma guerra econômica, aliás, coisas muito... Por que o preço do petróleo está caindo?
houve uma reunião semana passada da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita, ao contrário do que tinha combinado com seus parceiros, ela manteve a sua produção. Isso é uma decisão de jogar o óleo para baixo. Foi a mesma estratégia gerada a partir do Brzezinski, eu sempre tenho dificuldade em falar sobre o Brzezinski, esqueci o nome dele. Brzezinski, é um nome difícil para falar, né? Que foi a estratégia concebida para desmontar a União Soviética. A União Soviética caiu, não foi por causa disso, né? Mas se tem a mesma. Então, o preço do petróleo, vocês devem ter lembrado, de 86, o preço do petróleo desabou. Isso já era uma estratégia, porque a Rússia tinha se transformado no maior exportador de petróleo do mundo naquela época. Então, o preço do ouro está caindo fortemente, não é? O que é uma vantagem, porque a Rússia está comprando... Oi? Aquela do petróleo de 120 dá uma vantagem. Então o que nós estamos assistindo é um jogo. Os bancos centrais estão comprando dólares, existe toda uma montagem, isso não temos tempo para falar isso, né? Existe a Rússia está sendo até impedida de participar do sistema de compensações de transações interbancárias no mercado mundial. Existe uma série de elementos. Nós vivemos uma verdadeira guerra econômica agora, né? Então eu acho que nós estamos vivendo um mundo muito perigoso. Eu estou com muito medo desse mundo lá fora, né? E mundo aqui dentro, porque o reabatimento, ao meu ver, foi muito, a partir dessa notícia da agência atrás, me levou a muita preocupação, que pelo visto tem determinada parte da elite negociando com essas tenebrosas forças internacionais a favor de uma mudança política e um novo realinhamento político do Brasil. Agradecer ao professor Cláudio Gontijo pela sua fala e vou, na condição de mediador, fazer alguns pequenos comentários aqui em cima das falas do embaixador Samuel Pinheiro e do professor Cláudio Gontijo. Eu acho que assim, o que fica claro, que é preciso ressaltar, é que os cenários, tanto externos como internos, são extremamente complexos e desafiadores, seja para o próximo ano, seja para os próximos anos. Isso, acho que é resultado de, talvez, uma crise de paradigma que o mundo vive atualmente, ou seja, há uma insurgência no mundo, uma série de manifestações que estão colocadas aí desde a Primavera Árabe, passando por diversos países. Há um processo de realinhamento e reconstrução internacional de um mundo multipolar, cujo cenário, como o Cláudio levantou, da Primeira Guerra, nós vivíamos numa Europa multipolar, extremamente instável, que acho que é um pouco o cenário que está delineado para os próximos anos. O que cria uma instabilidade enorme, tanto do ponto de vista político, quanto também do ponto de vista econômico. É claro, há tentativas de reorganizar esse cenário, mas elas não são claras, não há muita clareza, acho que há muita... nós vivemos num cenário muito cinzento em relação a eventuais saídas. Então, por exemplo, toda a construção que foi feita no pós-crise de 2008, que acho que a crise ela continua presente, ela não foi encerrada, ela não acabou, mas a construção institucional que se criou ali, que uma parte dela passaria pelo G20, continua patinando. O G20 não se mostrou um fórum capaz de efetivamente avançar numa nova ordem internacional, efetivamente, pelo menos do ponto de vista econômico. O mesmo, e aí eu sou um pouco crítico, mesma coisa do Banco dos BRICS,
que eu acho que é uma iniciativa importante do ponto de vista do Brasil, mas eu tenho muitos, não receios, mas eu olho isso e vejo essa coisa dos BRICS com um pé atrás, porque há diferenças muito grandes e assimetrias muito grandes entre os países que compõem os BRICS. Mesmo tomando a fala do professor Samuel, onde a gente, China, Brasil e Estados Unidos estão presentes em qualquer escala que se considere, seja tamanho de PIB, seja tamanho de população, entre os 10 maiores do mundo. Mas a diferença do que é a China em relação aos demais parceiros é muito significativa. Eu não sei até onde a China está disposta a carregar ou efetivamente fazer ou seja, o cenário é extremamente complexo e extremamente desafiador. E o embaixador levantou uma questão que para mim é crucial e aí é uma questão que eu dou aula disso, que me inquieta profundamente, os nossos vizinhos. E aí, em qualquer cenário futuro, a falta de uma integração latino-americana, de uma solidariedade latino-americana, quase que engessa a nossa capacidade de nos recolocarmos nesse cenário internacional. E as tentativas de construir uma integração latino-americana esbarram sempre em cenários complexos. E, claro, na visão que o Brasil tem do resto da América Latina, do resto da América do Sul, e na visão que os nossos vizinhos têm de nós. Nós somos vistos muitas vezes como um grande país imperialista da América do Sul, da América Latina. Apesar de todo o discurso de que não, mas ou seja, isso também dificulta que o Brasil efetivamente assuma uma condição de liderança. E liderança não apenas do ponto de vista político, porque para conformar uma sociedade, uma construção regional, alguém tem que pagar a conta. E aí, do ponto de vista interno, nós não temos condições hoje, internamente, em termos políticos e econômicos, de bancar uma integração latino-americana, porque o nosso cenário interno ainda é extremamente complexo e desafiador. Do ponto de vista do cenário interno, o embaixador chamou atenção para 2 pontos que eu considero cruciais, e um ele explorou pouco, então eu vou chamar a atenção para ele um pouco mais do que para o primeiro. Nós temos uma base econômica relativamente diversificada, e que se diversificou dos anos 50 até os dias atuais de uma forma bastante importante. Não obstante, a maior parte dessa base econômica se constitui de capital estrangeiro, que é uma coisa que nos últimos tempos tem passado cada vez mais ao largo das nossas discussões acerca do que é ou do que seria o desenvolvimento brasileiro. Mas eu acho que é um ponto central nós tomarmos e analisarmos isso com carinho. Não estou dizendo que nós devemos fechar ao resto do mundo, não é isso. Mas nós devemos ter uma preocupação estratégica. Todos os países do mundo que atingiram, que avançaram em termos de desenvolvimento econômico, de melhoria do bem-estar das suas populações, tiveram preocupação estratégica em relação a controlar alguns recursos, a preservar e exercer algum tipo de controle de capitais, de controle de entrada de recursos. A China faz isso. Se a China está galgando espaço, não é porque ela está simplesmente recebendo capital estrangeiro e sentada lá olhando o capital estrangeiro utilizar da sua mão de obra barata indefinidamente. A China tem feito um processo de criar restrições. Vocês querem produzir aqui porque tem mão de obra barata, porque as leis trabalhistas são relativamente pouco. Tudo bem, mas vocês vão ter que abrir tudo para mim. Eu quero ver o projeto todo, vou fazer engenharia reversa, vou copiar tudo de frente, de trás, de costas, vou puxar tudo para dentro.
Então, ou seja, eles fazem restrição, controlam taxa de câmbio, fazem uma série de coisas, não abriram mão da soberania de fazer política econômica, coisa que o Brasil, a cada momento, abre cada vez mais mão da sua soberania de fazer política econômica, o que torna o cenário cada vez mais complexo e mais desafiador. Mas eu chamo a atenção para isso, ou seja, nós precisamos resgatar de alguma forma a nossa capacidade de termos uma indústria nacional, de termos algum controle sobre a indústria nacional. Então, ou seja, e em cima disso, repensarmos um projeto de país, um projeto de nação. Inclusive que passa por essa discussão afeita ao recente processo eleitoral que nós vivemos. Que trajetória queremos, para onde queremos ir. Que eu acho que a educação não resolve nada, num certo sentido, mas resolve muita coisa no sentido de dar cidadania e dar a possibilidade do indivíduo exercer e conseguir ter capacidade de discernimento, de exercer sua cidadania em termos plenos. Mas, ao mesmo tempo, não resolve nada. O mercado de trabalho está aí para mostrar isso. Ou seja, o contrato para quaisquer cargos, gente com mais alto nível de qualificação do ponto de vista formal. Mas isso não significa muita coisa. É preciso avançar também, repensar a questão educacional. E eu acho que um tema que é central nessa coisa toda, e que eu acho que é muito, e para colocar mais lenha nesse debate aqui, eu acho que cada vez mais nós vivemos um mundo em que a corrida na busca por a incorporação de ciência, tecnologia e inovação são elementos centrais nesse processo. Ciência, tecnologia e inovação é o que o mundo busca de uma forma avassaladora. Ou nós vamos conseguir entrar nesse jogo e disputar em algumas áreas, e, ou seja, a outra coisa que nós precisamos deixar de ser megalomaníacos de achar que nós vamos ser bons em tudo. Nós temos que escolher áreas estratégicas e bancar aquilo que nós efetivamente temos capacidade e condições de fazer. Dispersar recursos num tanto de coisa também não resolve nada. Gastar um grãozinho aqui, um grãozinho ali, você dispersa e não consegue fazer nada. Mas ciência, tecnologia e inovação são elementos centrais nessa disputa crescente que o mundo vive. Tá? Então, eram esses os comentários que eu queria colocar, assim, só para chamar a atenção para esse cenário que eu acho que é extremamente complexo e desafiador. E que não há respostas prontas e acabadas. Eu acho que o que existe é a necessidade de um debate, que eu acho que o que essa mesa se propôs a fazer foi muito mais levantar questões e aspectos a serem discutidos e debatidos do que efetivamente apresentar respostas. Mas nós podemos nos colocar para o debate, para discutir essas questões todas que estão postas desse cenário que nos é colocado nesse futuro próximo. Então, eu agradeço. Convidamos o vice-presidente do Corecon-MG, Pedro Paulo Moreira Petersen, para fazer o encerramento deste encontro. Mas antes, fará uma homenagem ao palestrante e embaixador Samuel Pinheiro Guimarães Neto. Recebe uma homenagem também o conselheiro do Corecon-MG e professor adjunto do curso de Economia da UFMG, Cláudio Gontijo.
E, por fim, recebe uma homenagem o professor adjunto do Departamento de Ciências Econômicas e do CEDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, e vice-chefe do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Bernardo Palhares Campolina Diniz. Passamos agora a palavra para o vice-presidente do Corecon-MG, Pedro Paulo Moreira Petersen, para fazer o encerramento deste encontro. Bem, boa tarde. Esse é o fim das palestras que nós organizamos. Foram 3 palestras que tiveram uma lógica interna muito forte. Nós iniciamos discutindo como que se forma o pensamento econômico e a necessidade de ser um pensamento eclético, e depois passamos em seguida no painel do dia seguinte, que foi hoje de manhã, discutindo os impactos dessa formação do economista dentro do cenário nacional e a importância de utilizar da multiplicidade dos instrumentais econômicos para se criar políticas condizentes com o desenvolvimento econômico. E, finalmente, encerramos o nosso painel com essa brilhante exposição sobre o cenário externo, primeiramente promovida pelo embaixador Samuel, que trouxe a sua experiência em nos relatar como que se forma os interesses internos em função de uma conjuntura internacional estabelecida. E eu agradeço muito essa contribuição dessa mesa, e ressaltando que todo esse esforço nosso, além de uma participação muito importante do banco, do BDMG, é fruto de uma contribuição institucional entre o sistema de organização dos economistas, né? O Corecon de São Paulo, o Corecon do Rio de Janeiro, o Corecon do Espírito Santo e o Corecon de Minas Gerais. Sem falar com a importante coordenação da Ordem dos Economistas do Brasil, presidida aqui pelo nosso presidente Miguel. Então, o nosso sistema ele está procurando, por meio desses seminários que nós organizamos esse ano aqui em Minas Gerais, de gerar uma integração maior entre os membros participantes, mas, sobretudo, trazer uma reflexão mais organizada para que a nossa categoria possa agir de maneira orgânica. Haja visto que nas duas últimas eleições presidenciais, nós tivemos 4 economistas pleiteando o cargo máximo. E agora aqui em Minas Gerais, nós assistimos, né, o primeiro governador economista. E isso implica uma grande inserção do economista na sociedade brasileira. E lembrando que ano que vem nós vamos organizar esse mesmo seminário no Rio de Janeiro. E em setembro desse ano, nós vamos realizar em Curitiba o Congresso Brasileiro de Economia. E nós vamos ter como principal conferencista o Piketty, que é uma grande questão que ele vai trazer no livro clássico que está se tornando, que é o Capital no século XXI, uma discussão sobre as origens da desigualdade no capitalismo contemporâneo. Eu agradeço muito à plateia por ter prestigiado o nosso encontro e espero encontrarmos no Rio de Janeiro no ano que vem e no Congresso dos Economistas agora em setembro. Muito obrigado pela presença, a mesa eu agradeço muito e boa noite para todos. Senhoras e senhores, em nome do Corecon, MG e dos apoiadores do 4º Encontro de Economistas da Região Sudeste Enesud, agradecemos a todos pela participação e desejamos uma boa tarde.